Alô, alô, câmbio! Levitude na área. Hoje o Papo Leve está aqui direto do Estúdio Max. Por sinal, queria agradecer. Muito obrigada de coração aí pela parceria, pelo carinho de sempre. E hoje a gente vai falar de terapia, do quanto é bom, do quanto faz bem, do quanto traz resolução, do quanto aquece o nosso coração. Para isso a gente está aqui com o Tiago. Olá! Que Aí. participou aí do processo do Levitude e vai contar um pouquinho pra gente, dentro daquilo que é possível, né? Porque muitas vezes a gente sabe, né, do quanto, assim, é custoso, não vou nem falar difícil, né? Vamos já tentar trocar o D de difícil pelo D de desafio, né? Mas o quanto às vezes é custoso a gente procurar um processo terapêutico, né? Tem muito ainda daquela questão de achar que, não, eu dou conta, senão vai parecer fraqueza, ou, ai, não, eu não sou tão louco assim, né? Isso aí é coisa para quem tem uma psicopatologia mais acentuada, e aí a gente vai entendendo que não, quer queira, quer não, problemas todo mundo tem. Mas realmente procura a terapia quem quer solucionar, né? Quem quer de repente encontrar aí caminhos que vão ser mais fáceis de seguir, né? Eu costumo muito dizer que a gente é como se fosse um leque fechado quando chega na terapia. Porque a gente pensa daquela forma e parece que aquela é a única forma de se pensar, porque nós estamos acostumados a agir daquela forma, porque muitas vezes a nossa própria criação, né, tem tudo a ver com aquela forma. E quando a gente entra num processo terapêutico, é como se a gente abrisse aquele leque e visse que existem sim outras formas da gente pensar. E aí, outras formas a gente vai ter de sentir e então de se comportar. Mas estamos aqui com o Tiago exatamente para saber um pouquinho dele, né, em relação à sua história, em relação a quem você era antes, como é que foi aí o processo para você e como você é agora. Lógico que assim, conte aquilo que vier no seu coração, né, assim, se preserve naquilo que você quiser, mas eu acho que é legal para de repente as pessoas verem que às vezes elas estão nas mesmas posições ou ali com os mesmos conflitos e ver que ir para a terapia é uma coisa que é legal, que faz bem. Então, assim, acho que o bacana da gente falar sobre isso é exatamente para servir de inspiração para as pessoas que de repente estão vendo a gente agora. Bora lá, Tiagão? Bom, realmente obrigado pelo convite. Agradecer também ao apoio do Max aqui do estúdio. De fato, chegar ao seu consultório é um processo de terapia emocional. Eu acho que é algo ainda muito envolto em preconceitos, em tabus para o brasileiro, para a sociedade brasileira em geral, como você disse, está muito ligado à loucura, né, a coisa de manicômio. E talvez para o homem seja até um pouco mais, nós somos mais retraídos por criação, por natureza, mais fechados, mais reservados. E eu cheguei até a doutora Maria Letícia, nós nos conhecemos pessoalmente, não conhecia a profissional, mas a pessoa me inspirava muita confiança, né, sua postura. E eu falei, olha, estou num processo, estava vivendo um processo pessoal complicado, estava recém-divorciado e com alguns problemas familiares, né, no núcleo familiar ali, minha mãe, meu irmão e tal, estávamos com problemas. E esse problema gerava outros, né? Me atrapalhava um pouco no meu trabalho, nas minhas relações sociais, o estudo, né? Estou aí indo para uma segunda graduação cursando Direito. E era um problema, eu não estava bem comigo mesmo para lidar com a situação. E o processo terapêutico me ajudou muito a, primeiro, sair do problema. Enquanto eu estava no meio do furacão, eu não encontrava solução. E as sessões de terapia me ajudaram a sair do problema e enxergar o problema de fora. E daí saber lidar melhor. E hoje eu lido, os problemas ainda existem na minha vida, mas eu lido muito melhor com eles. Eu coloco eles nos seus devidos lugares e a gente vai chegando a soluções com mais parcimônia, com mais tranquilidade, com mais levitude, que é para
Que é bem por aí, acho que assim, o pontapé inicial é bem esse, porque às vezes quando a gente está ali no meio, parece que assim, não vai ter saída, tá tudo assim muito misturado. E quando a gente consegue ter um distanciamento daquilo, sim, de certa forma a gente consegue enxergar melhor e até meio que, sabe, ir diferenciando o que é o que, né, e colocando ali a responsabilidade de quem é quem, né, e como que a gente vai agir frente a tudo isso. Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal da terapia é que ela traz muito dessa autonomia, né, assim, dessa responsabilidade pela própria vida e, ao mesmo tempo, essa entrega do que é a vida dos outros também. Essa noção de que, de repente, eu não tenho que me responsabilizar pelo que os outros estão fazendo com a vida deles. Sim. E nem esperar que todo mundo tenha a mesma percepção que você tem das situações. Acho que esse foi um ponto que me ajudou bastante. Eu esperava dos outros envolvidos nas questões a mesma reação que eu tenho, a mesma, sim, visão de mundo. E não, cada ser humano é um indivíduo, é um mundo, sim, à parte, né? E acho que é isso. O processo terapêutico me ajudou e tem me ajudado bastante a lidar com os problemas de maneira mais autônoma e mais tranquila. Mas, peraí, será que esse problema é tão grande assim ou eu estou colocando uma lente de aumento nisso? Será que eu não consigo tocar a vida e ir lidando com o problema sem que o problema se torne um monstro, sem que o problema me trave, né, me paralise? Então, o processo terapêutico, de fato, não é um bicho de 7 cabeças. Não, eu não precisei chegar ao consultório da doutora Maria Letícia com camisa de força, não fui agredido. Na verdade, é bem isso, né? Vai mostrando que a gente vai conseguindo se aliviar frente aos problemas, né? Respeitando isso que você trouxe, bem legal, sabe, assim, o fato de cada um ser cada um. Então, assim, até o que é a expectativa dos outros, né? Que cada um fique com as suas próprias expectativas, até para que a gente consiga definir melhor qual é a nossa, o que faz sentido para a gente, né? E aí, no meio dos problemas que, assim, não desaparecerão, né? Mas a gente consegue o quê? Ir convivendo com eles e muito nesse sentido do quê? De ir aproveitando a vida apesar deles. Exato. Porque às vezes se a gente dá muito, entre aspas, né, ênfase, muito poder para o problema, parece que aquele problema nos engole. Agora, quando a gente vê ele como um problema, e problema todo mundo tem... Existirão até o fim dos nossos dias. Né? Parece que a gente fala assim, pera lá, problema sou eu que mando, né? Não é você que manda em mim. Problema, tô indo trabalhar, já volto, fica aí, filhão. E com isso a gente vai o quê? Até minimizando ali o próprio problema. E aí a gente vai aprendendo no meio de todo esse processo também técnicas de como a gente ir modificando, inclusive, a própria forma de lidar com eles. Que é o quê? Reestruturação cognitiva, ou seja, a gente vê aquilo de uma forma diferente, onde eu consiga separar, né, como eu disse, primeiro o que é meu, o que é dos outros, e aquilo que é meu, como que eu vou estar agindo frente a isso. Às vezes, até como você trouxe, será que esse problema é tudo isso mesmo? Ou será que sou eu que estou colocando fermento? Então, assim, a gente tem isso até como análise das evidências, né? Que aí, dando nome aos bois científicos, é o que a gente faz, né? De ter um pouquinho, assim, dessa real interpretação, se de repente, assim, não é a gente que está, né, no fim, assim, aumentando mais do que realmente é a questão. Alimentando. E quando a gente fala em alimentar, aí a gente entende que já que dá pra gente alimentar, vamos alimentar de coisas boas e para começar, de coisas reais, né? Então, assim, primeiro é dar uma enfraquecida naquilo que de repente não é tudo isso. E aí, aquilo que realmente é, como que a gente traz uma real resolução de problema. Então, a gente trabalha muito essa questão de assertividade, que quer queira, quer não, é o quê? É a nossa forma de se posicionar. Então, às vezes, será que eu não fico calado demais? E aí, como eu não me posiciono, o problema cresce? Ou será que, às vezes, eu não sou agressivo demais e, em vez de eu conseguir resolver o problema,
o problema piora. cresce, né? Então, assim, é isso que a gente meio que coloca ali, né, numa lupa e a gente vai vendo quais são as ações e as nossas reações frente às situações. E aí a gente consegue ir levando um pouco mais de equilíbrio, né, com um pouco mais de clareza. E quando a gente fala em assertividade, é exatamente o quê? É muito desse combinado com a própria situação, combinado com as próprias pessoas, onde de repente eu respeito, mas eu me faço ser respeitado, onde de repente eu falo, mas eu consigo também ouvir, né? Eu consigo entrar em acordo. Fala um pouquinho aí sobre isso ou sobre o que vier. Sim, eu acho que a palavra-chave veio agora da sua fala, equilíbrio. Quando eu estava vivendo o meu momento mais complicado e que me levou a procurar ajuda profissional, me faltava isso, me faltava equilíbrio, me faltava colocar cada coisa no seu devido lugar. Me faltava não levar um problema familiar, pessoal, para a minha vida acadêmica. Sim. Né? Não permitir que um problema na vida acadêmica me desse problema no trabalho, me gerasse. Acabar com o efeito bola de neve, com o efeito dominó. Né? Você ter mais autonomia de fato. E hoje eu consigo lidar com as situações, cada uma no seu momento e no seu lugar, no seu espaço, sem que gerenciamento, eu diria. Hoje eu gerencio muito melhor as situações, as circunstâncias e não deixo que a coisa vire um turbilhão e que eu me perca nesse turbilhão. De fato, o equilíbrio é a palavra-chave para uma vida emocional boa, plena. Saudável, satisfatória. Antes do processo de terapia, eu lembro muito bem que a pior situação era quando eu permitia que os problemas, por exemplo, me tirassem noites de sono. Eu cheguei meu trabalho exige muito do mental, do intelectual. Eu chegava a trabalhar 4, 5 dias sem dormir. E aí era muito perigoso. E o legal é que quando a gente vai trabalhando essas questões de saúde e de equilíbrio, a gente entende que saúde é bem isso, essa conexão, essa união do bio, que é o nosso próprio corpo, né, o cuidado aí com o nosso próprio corpo, e aí entra bem isso, alimentação, né, descanso, enfim, o psicológico, que é muito dessa questão do quê? Da gente entender o quanto os nossos pensamentos, eles geram as nossas emoções, os nossos comportamentos têm tudo a ver com isso e influencia nos nossos relacionamentos, ou seja, né, o biopsicossocial, inclusive o próprio espiritual, que quer queira, quer não, é uma parte da gente, que quando a gente encara isso enquanto saúde mental e a gente alimenta isso também, isso de certa forma vai estar trazendo também muito mais otimismo, muito mais esperança e a gente vai construindo muito mais o nosso mundo de paz. Então, assim, eu acho interessante quando você diz que uma coisa, quando a gente não tem muito dessa conexão ou dessa preservação ou dessa ação, uma área vai misturando muito na outra, né? E sim, quer queira, quer não, assim, a gente não tem aí estanques, né? Por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça, como é que vai ficar o meu relacionamento social? Ele vai acabar sendo abalado porque eu estou com uma dor de cabeça que parte do princípio que era físico. Né? Como é que vai estar, de repente, a minha aprendizagem? Também vai ter ali um prejuízo em relação a isso. Como é que vai estar o meu humor? Nós somos seres integrados, né? Exatamente. Agora, quando a gente entende que cada problema é um problema e eu consigo me posicionar frente àquele problema, eu me sinto bem, então isso assim me traz uma resiliência, me traz uma autoestima para que eu não faça com que aquele problema naquele setor acabe gerando e interferindo em outras áreas da nossa vida. Então, assim, muito, muito legal, muito bacana você trazer aí muito dessa visão e dessa conexão. É isso, conexão, equilíbrio, paz de espírito. Não é? Nós somos movidos por nossas crenças, né? E se você não tem uma crença, você é movido por não ter uma crença. Exato, e que é uma crença, também. Da mesma forma.
né? E quer queira que não, a gente vai tomando muito dessa consciência de que depende da gente. Aquilo que a gente vai colocando no nosso caminho, né? E assim, e o que vai colocando até de pequenas coisas, de pequenas alegrias, de coisas legais que de repente, né, a gente utiliza daquilo como válvula de escape saudável. Né? Então, puxa vida, eu vou fazer um esporte, né? Eu vou tomar um café, mas eu vou parar para saborear aquele café, não é aquela coisa, né? Curtir. Então, assim, curtir um filme, curtir coisas que vão... Seu bichinho, seu cachorro, seu gato. Exatamente, vão me trazer coisas boas. E aí, da mesma forma, eu também vou retirar coisas que eu já percebi que não me fazem bem, que vão me deixar para baixo. Né, que vão me trazer culpa, que vão me trazer desesperança. Então, por isso que a gente fala o quanto o autoconhecimento é importante, porque às vezes no nosso dia a dia, a gente vive ali num piloto automático. E é quando a gente para olhar pra gente que a gente consegue até definir, sabe, o que faz bem, o que não faz, o que eu faço para que aquilo que me faz bem fique melhor, o que eu faço para retirar, de repente, aquilo que não me faz bem e, de repente, até entregar, né, para quem está colocando isso em cima de mim e muito obrigada, não é por aí, não serve a mim, né, que é, como a gente diz muito em terapia, entregar aí as responsabilidades e as expectativas, né, de quem é quem. E aí a gente vai conseguindo ficar mais leve, conseguindo realmente seguir esse rumo de expectativa nossa, de sentido da vida nosso, né? E as coisas parece que vão fluindo mais a partir do momento que a gente começa a dar mais atenção a nós mesmos, não no sentido de egoísmo, né? E também sou contra, não é no sentido de você tem que ser o melhor. Não. Eu entendo. Essa semana eu ouvi uma frase que é muito próxima, mas que eu acho que explica bem, que foi do meu pastor da minha igreja, até ele numa pregação, ele disse, olha, quando o mandamento de Jesus diz, você deve amar ao próximo como a ti mesmo, você tem que se amar. Sim. A medida que você vai amar o próximo é como você ama a si mesmo. Se você não gosta de você, você não vai gostar do próximo. Exatamente. Se você não aprendeu nem a se amar, como é que você vai? É uma mordomia que você deve fazer da sua vida. Sim. Cuidar da sua própria vida, se sentir bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É bem por aí. É quando a gente aprende o outro se sentir bem também. A gostar da gente, né, a cuidar da gente, a valorizar a gente, é que a gente aprende a dividir isso, né, a enxergar isso nos outros também. Sim, né? Fazer e até assim, saber um pouquinho da diferença, né, de ser uma pessoa boa, e é legal, é bacana, é muito bom, mas ser uma pessoa boba, né, é um bezinho que de repente faz muita diferença, porque muitas vezes as pessoas que são passivas, elas acreditam que estão sendo boas. Agora, quando elas mesmas olham para dentro delas, elas acham tanta agitação e tanta falta de posicionamento que, de repente, é exatamente isso que seja a causa de tantos conflitos. E quando a gente consegue ir trabalhando tudo isso, né, e fazendo com que as pessoas falem aquilo que ela realmente sente, né, com que elas entendam o que realmente é o papel delas de estar se posicionando frente aos conflitos e não só, né, de certa forma, sendo omissas a eles, aí as coisas começam também a fluir. Né? E do agressivo também, já que a gente falou do passivo, né? O agressivo também, porque o agressivo muitas vezes acredita que a partir do momento que eu tô me impondo, eu tô resolvendo. E às vezes muito pelo contrário, você tá só aumentando, né? Aumentando aí toda a confusão ali, tanto ali no ambiente social como dentro de você mesmo, porque a todo instante você tá se agitando, você tá se angustiando, você tá... E muitas vezes não é necessário. Atropelando e não está percebendo. Né? Todo mundo e a si mesmo também.
Muito que bem. Legal, não foi? Não foi Eu bacana? achei legal, Ai, bacana. super obrigada. Apesar do nervosismo de estar mas faz parte. frente às câmeras, Não aos faz holofotes. faz parte da vida. É muito bacana, obrigado pelo convite. Eu que super agradeço, obrigado mesmo por ter topado, né? Assim, eu sei que não é fácil, primeiro, porque quer queira, quer não, a gente está dando a cara, dizendo eu fui, né? Eu fui. Não sou louco. Segundo, por essa questão de, lógico, a gente tentou preservar o máximo possível, mas assim, né, de coisas que pelas quais todos passam. Sim, né, que são nossas. Em maiores ou menores medidas. Sim, e que a gente vai se fortalecendo exatamente porque a gente vai se conhecendo e a gente vai tornando a vida mais leve, né? Hoje em dia eu acredito que você, pelo menos eu ouço falar aí de bastidores, né? Que você está muito mais de boa, que você está muito Feedback mais... é não bom. é? Sim, é sim, e você sabe disso. E, enfim, feliz, né? Mais em paz, mais sorridente, né? Acho que assim é quando a gente vai demonstrando que quer queira, quer não, quando a gente vai resolvendo os nossos problemas, né? A gente vai, ufa, né? Enfim, resplandecendo. Hoje eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas você usou numa das sessões lá, você tem que encontrar qual é a parte que lhe cabe. Você usou desse latifúndio. Qual é a parte? Qual é a sua responsabilidade perante tudo? Porque de repente você está se cobrando por 100% da solução e não é. A sua parte é 30%, é 50%, 50%. E a gente se enrola muito nessa cobrança demasiada. Né? Eu acho que os dois extremos aí são negativos, né? Ser um polo muito passivo, não se posicionar, não falar, não se colocar. E o 880, né? E o 80 também não é bom. Ser por isso que o equilíbrio o caminho do meio é o mais interessante. Exatamente. E brigadão, obrigado mesmo de você ter vindo, ter aí encarado as câmeras, tá aí com a gente. Estamos aí. E mostrando o quanto, era simplesmente isso, o quanto faz bem e o quanto, assim, a vida tá na nossa mão e quer queira, quer não, sucesso, saúde, paz, é a gente que faz. Corre atrás. Não é não? Obrigado, doutora. Obrigadão, obrigada de coração. Aê! Toca pro Emura. Quanto tempo foi? Meia horinha, hein? Foi ótimo. Equilíbrio. Não foi? Era entre 20 e 40, fizemos 30. Perfeição.